sorteando lives para vocês participarem, como essa. Com certeza vocês algumas pessoas que estão aqui foram sorteadas para participar. Então é isso, gostaria, Cris, que você se apresentasse pela primeira vez aqui para a nossa comunidade. Liga o microfone. Então, boa noite, pessoal. É um prazer e uma alegria estar aqui, viu, Ana? Assim, estou bem feliz com a Semana do Resgate. E falar sobre narrativas, para mim, é uma grande alegria, porque eu sei da dificuldade que é a gente se livrar das narrativas, né? Então, assim, eu tenho várias especialidades, mas eu costumo me apresentar dizendo que eu sou mentora de mulheres, né? E sou especialista em inteligência emocional e quebra de narrativas tóxicas, porque realmente o meu trabalho consiste nisso, né? Em quebrar essas narrativas, porque elas impedem, vamos dizer assim, tudo na nossa vida. É tipo de uma sujeira que tem no encanamento, é a mesma coisa. As narrativas acontecem a mesma coisa. Legal. Eu queria que, assim, que você começasse, assim, tirando uma dúvida. O que é narrativas tóxicas? O que são narrativas tóxicas? Então, tá. Gente, assim, ó, vamos parar para pensar naquelas. É que existem dois tipos de narrativas, tá? Vamos começar por aí, que eu acho que fica mais fácil. Nós temos as narrativas emocionais e as narrativas comportamentais. Todas elas surgem do quê? Da verdade absoluta que a gente chama, tá? Tipo, eu costumo dizer, um exemplo, tá? Só para vocês entenderem. Eu costumo dizer que eu estou sempre com preguiça, estou sempre cansada, eu não consigo fazer as coisas, não consigo sair do lugar. Isso é uma narrativa tóxica, se a gente for analisar, porque eu vivo dizendo que eu não consigo sair do lugar. Ou então, por exemplo, qual é a minha especialidade? É a questão da prosperidade, né, e dos relacionamentos, quando eu digo assim que eu nunca tenho dinheiro. Eu nunca tenho dinheiro. A Ana me pede dinheiro emprestado, eu digo, não, Ana, não tenho dinheiro. A Ana me convida para sair, eu digo, não, eu não tenho dinheiro. Ou então eu vivo reclamando que eu estou cheia de conta para pagar. Então, eu estou cheia de conta para pagar, eu tenho um monte de dívida, eu tenho. Gente, tudo isso é narrativa tóxica, né? E a gente fala com tanta frequência que o nosso cérebro ele entende que aquilo ali é uma verdade e que tu realmente é uma pessoa que vive endividada, vive sem dinheiro. Aquela história também do, eu não dou certo com ninguém, também é uma narrativa tóxica, né? A mulherada está aí. Tudo que a gente dificulta na nossa vida pode se tornar uma narrativa tóxica. E o que é importante a gente frisar aqui, Ana? É assim, ó. O que é algo tóxico? É algo que envenena. É ou não é? Então, assim, ó, tudo que envenena a tua vida, seja na área que for, é uma narrativa tóxica. Respondi? Respondi a tua pergunta, Ana? Respondido. Bom, antes de ir para umas outras perguntas, existe uma diferença entre uma narrativa tóxica por exemplo, que são pessoas do nosso ambiente, né, que chega aqui, que nos influenciam com essas narrativas, Sim. E também existe uma narrativa interna. Você poderia só dar uma Na verdade, as narrativas elas surgem de várias formas, tá? Desde da nossa família, ela tem o padrão familiar, que a nossa família impõe para a gente mesmo sem querer. Nós temos as narrativas que a gente tem dos nossos amigos, do ambiente de trabalho, a gente também adquire narrativas ali, e tem as nossas próprias narrativas, que é aqueles diálogos internos que a gente tem que estão minando a nossa vida. Tipo, eu dizendo que eu sou incapaz, que eu sou burra, que eu sou feia, que nada dá certo para mim. Tudo isso é narrativa tóxica. A narrativa, ela é uma construção, né? Ela não surge da noite para o dia. Tipo, eu escutei uma frase isolada aqui e ela virou uma narrativa tóxica para mim. Não, é aquilo que eu vou escutando repetidas vezes, né? Ou então que eu vou dizendo repetidas vezes, que eu vou sentindo e me comportando de uma determinada forma, que eu vou repetindo padrões. Na verdade, assim, narrativa tóxica é repetir padrões. A gente vai repetindo o mesmo padrão, seja dos nossos pais, seja dos nossos amigos, seja padrões nossos, da sociedade,
e assim por diante. Bom, eu tenho algumas perguntas, né, já que ela está participando já do resgate, e eu gostaria muito que ela respondesse aqui, vou achar as perguntas aqui. Bom, como posso reconhecer se estou preso em uma narrativa tóxica? Existe algum sentimento? Existe sim. Vamos pensar da seguinte forma, né? Para mim estar preso em algo, eu tenho que ter um ciclo vicioso. Então, muitas vezes, o que que acontece? Eu percebo que eu tenho ali uns vícios de linguagem, por exemplo, né? Que vamos pensar assim, deixa eu pensar uma coisa bem simples para a mulherada poder entender, tá? Ficar o mais simples possível. Eu costumava, gente, assim, ó, só para vocês entenderem, eu costumo usar muito a minha vida como exemplo, tá? Porque eu não sou especialista em narrativa tóxica por acaso, né? Eu me especializei porque eu era a própria narrativa tóxica, né? Eu vivia duplicando padrões, né? Então tu acaba entendendo dessa forma. Então, assim, deixa eu explicar para você como é que tu vai identificar. Por exemplo, Ana, como eu falei do dinheiro ali, se tu está constantemente dizendo que tu não tem dinheiro, se tu está constantemente dizendo que tu te sente cansada, se tu está constantemente dizendo que tu te sente irritada, isso é uma narrativa tóxica. A mesma coisa tu pode, por exemplo, assim, tu vai identificar algo que tu costuma dizer com frequência, por exemplo, ou um sentimento que tu costuma sentir. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade é um sentimento tóxico. Gente, cuidado com a câmera aí, tá? Bora lá. Como que isso pode prejudicar, Cris, no profissional e em relacionamentos? Bom, vamos pensar da seguinte forma. Dependendo do tipo de narrativa que eu tenho, tá? Se eu tenho uma narrativa tóxica, vou pegar primeiro o profissional. Se eu tenho uma narrativa tóxica, por exemplo, tá? Que eu não sou capaz, eu começo a me limitar no meu trabalho. Ou se eu tenho uma narrativa tóxica de falta de confiança, eu vou limitar tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. Então, para pensar o seguinte, se tu começa a acreditar que tu não é boa o suficiente para um determinado cargo, né? Então tu começa, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Tudo isso vai minando a tua confiança, né? E é claro que alguns comportamentos também minam a nossa confiança, tá, gente? Não é só pensamento e fala. Por exemplo, eu combino com a Ana para estar aqui às 20 horas. Tá? E eu chego sempre às 25, às 20h15, às 21, né? Então, constantemente eu tenho um comportamento de me atrasar para os compromissos. Tudo isso acaba gerando também uma falta de confiança na própria Ana e em mim. Porque eu sei que eu não vou cumprir, eu vou combinar com a Ana de chegar lá às 8 horas, mas eu sei que eu só vou chegar às 8h30, porque eu vou sempre atrasada. Então, tudo isso acaba colaborando e prejudicando nas relações profissionais. Como se isso não bastasse, isso vai refletir lá na nossa vida pessoal. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu não tenho autoconfiança no meu trabalho, eu não vou ter autoconfiança nos meus relacionamentos. Eu vou me sentir insegura nos meus relacionamentos. Então, qualquer palavra, qualquer ação do outro, muitas vezes pode despertar em mim uma desconfiança. Ou então um sentimento de que a qualquer momento eu posso ser trocada, por exemplo, né? Sim, eu posso sentir que, não sou boa o suficiente, sempre tem uma mulher melhor do que eu, por exemplo, né? Eu estou olhando lá, eu sempre costumo dizer que em época de Instagram, a gente compara os nossos bastidores com o palco dos outros, né? Ninguém mostra lá quando está doente, quando está triste, quando está toda acabada no Instagram. É ou não é? Né? E isso a gente acaba criando esses comparativos. E quando eu me comparo com outro, normalmente eu não me comparo com uma coisa em que eu sou boa. Eu me comparo com uma coisa que eu não sou boa. E essa comparação
vai minar tanto os meus relacionamentos pessoais quanto os meus relacionamentos profissionais. E isso também é uma narrativa tóxica. Ô, Cris, e no caso assim, existe uma técnica para a gente superar essas narrativas tóxicas? Gente, assim, ó, o que que acontece, tá? E a primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui, narrativas tóxicas, elas sempre vão existir. Elas sempre vão existir na nossa vida. Volta e meia, a gente vai ter uma ali que a gente vai estar massacrando a nossa vida. Mas a gente tem como identificar. Por exemplo, quando eu percebo que eu estou me tornando insegura, tá? Eu posso tentar descobrir por quê. Por que que eu estou insegura nesse momento? Né? O que está me fazendo, o que está fazendo com que eu me compare com a Ana? Por que que eu estou me comparando com a Ana? Né? O que que a Ana tem de tão especial que eu acho que ela está me abafando? Então, o que que eu vou fazer? Isso a gente chama de atenção plena, tá? Então, eu vou ter atenção plena nos meus comportamentos, eu vou ter atenção plena nos meus pensamentos e nas minhas emoções. Então, eu vou estar olhando para mim constantemente, né? Dizendo, olha, Cris, não é bem assim. A Ana, ela tem lá as particularidades dela e tu tem as tuas particularidades. Eu tenho muito diálogo interno, viu, Ana Paula? Muita, muito, muito, muito. Então, assim, quando alguma coisa não está dando certo, eu começo a conversar comigo mesmo para tentar encontrar uma saída. E é exatamente isso que a gente faz para a gente tentar perceber uma narrativa tóxica. Então, o que que eu vou fazer? Se eu vivo dizendo para a Ana, ou para a Ana, ou para as outras pessoas que eu não tenho dinheiro, por exemplo, eu vou anotar. Como é que eu posso mudar isso? E aí, como é que eu posso mudar? Eu vou explicar para vocês como é que vocês podem mudar. Por exemplo, eu criei uma técnica que eu coloco uma nota que ela nunca sai da minha carteira. Nunca sai da minha carteira. Eu posso estar, assim, precisando trocar aquele dinheiro, eu não troco de jeito nenhum. Porque daí não me dá a chance de eu dizer que eu não tenho dinheiro. Eu sempre tenho dinheiro. Eu posso não usar ele naquele momento, mas o dinheiro está lá e eu tenho dinheiro, né? A mesma coisa é quando... gente, quem aqui nunca acordou de manhã, se olhou no espelho e disse, meu Deus, estou uma desgraça, né? Estou uma desgraça completa. Não consigo nem me olhar no espelho, de tão medonha que eu estou. Em algum momento a gente já fez isso, né? O que que eu costumo dizer para as minhas mentoradas? Né? Que nós somos muito mais que a nossa aparência. Aliás, uma coisa que tu não sabe a meu respeito é que eu sou especialista em emagrecimento emocional, tá? Também. Então, eu trabalhei com muitos anos com emagrecimento, e uma das coisas que eu sempre dizia para as minhas mentoradas de emagrecimento é assim: te olha no espelho e encontra algo que tu realmente possa elogiar. Em vez de tu te focar naquilo que tu não gosta, te foca naquilo que tu ama em ti. Ah, eu gosto do meu sorriso. Ah, eu gosto da minha boca. Eu gosto do meu nariz. Gente, qualquer coisa. Para quê? Para desviar o olhar daquilo que vai se tornar uma narrativa tóxica. Por exemplo, ah, eu tenho. Gente, todo mundo tem barriga. Não existe uma mulher que não tenha barriga. Não existe uma mulher que não tenha celulite. Mas quando a gente se olha no espelho, é a primeira coisa que a gente olha são os nossos defeitos. Então, uma das formas é essa: tu vai olhar para aquilo que está te incomodando, para a tua narrativa, né? E vai alterar ela de forma positiva. Então, como é que eu altero algo que eu não gosto? Se eu estou olhando para minha barriga e eu não gosto da minha barriga, eu fico dizendo que eu tenho barriga, porque está ali a barriga, essa que é a verdade, né? Eu tenho duas opções. Ou eu vou para a academia malhar e tentar ficar com uma barriga tanquinho, que é uma forma, né? Ou eu paro de olhar para isso e começo a olhar para outras coisas que eu tenho e que eu posso valorizar. E a mesma coisa serve para falas, para sentimento e para comportamento. Serve para qualquer uma delas, entendeu? Para qualquer tipo de narrativa que tu tenha, vai servir tu observar e alterar. Como é que eu altero? Transformando a forma como eu faço as coisas. Como eu te falei, eu tenho lá dinheiro na minha carteira, eu não posso dizer que eu não tenho dinheiro. O que que eu vou dizer? Nesse momento, eu não posso investir nisso. Cris, vamos sair para jantar? Nesse momento, eu não posso investir nisso. Eu tenho outros investimentos. Legal, gostei. Entendeu? E, por exemplo, Cris, às vezes a narrativa, ela vem, ela
Eu acho que eu tô com um eco aí, né? Tem como você fechar o microfone só para a gente fazer a pergunta? Às vezes, por exemplo, você tem um trabalho. No trabalho, acontecem muitas dessas narrativas tóxicas de chefe. Como que eu posso lidar com liderança, assim, tóxica, né? Porque, assim, eu não posso... E como que eu posso me proteger dessa... né? Ou, às vezes, é um parente que mora comigo, né? Então, porque até então a gente estava falando no caso com a gente, né, interno, as nossas narrativas tóxicas, né? Mas e quando vem de fora, como que a gente pode nós blindamos esse campo? Ana, eu costumo dizer o seguinte: cada um dá aquilo que tem. Começa por aí. Cada um transborda. Hoje até eu fiz um comentário desses num grupo, que eu digo cada um de nós transborda aquilo que tem. Então, eu só jogo para o outro aquilo que eu tenho. Quem nunca se sentiu inferiorizada por um supervisor, por um amigo, até pelo pai, pela mãe, pelo companheiro, em algum momento a gente se sentiu inferiorizado. Muitas vezes, aquela pessoa que está ali nos intoxicando, ela está fazendo isso porque ela, na verdade, se sente inferior. Então, ela precisa te diminuir para fazer com que ela se sinta um pouquinho melhor na vida dela. Essa que é a verdade. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é não levar para o coração. É a primeira coisa, tá? A gente pode ficar magoada? Pode. A gente pode ficar triste? Pode. Mas a gente tem que entender que isso é problema do outro. A forma como ele nos trata é problema dele e não nosso, né? Então, assim, ó, normalmente, no passado, tá? No passado, eu era uma pessoa que eu me irritava com muita facilidade, muita facilidade. As pessoas conseguiam me tirar fora do sério de um jeito assim, ó, questão de milésimos de segundo. E eu comecei a observar o que essas pessoas me diziam que me deixava tão irritada, ou então que me deixava triste, que me deixava eu fazia com que eu me sentisse diminuída. E eu comecei a observar que a maioria dessas pessoas, elas não estavam falando de mim, elas estavam falando delas. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer quando a narrativa vem de uma outra pessoa é: ela está falando de mim mesmo ou ela está falando dela? Ela está me enxergando ou ela está se enxergando através de mim? Porque isso é uma coisa bem importante também, Ana, a gente falar. Muitas vezes as pessoas nos irritam ou elas nos incomodam com palavras e ações porque tem algo ali que eu preciso aprender, né? Ou tem algo naquela pessoa que está refletindo algo em mim que eu preciso mudar. Então, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente acha, não, vou dar um exemplo, a fulana é negativa, o Beltrano é negativo, só vem. Tá, mas só um pouquinho, o que eu preciso aprender com isso? Às vezes eu preciso aprender que eu não preciso ser igual a ele. Não é porque eu convivo com ele que eu tenho que ser igual a ele. E muitas vezes a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos comportamentos e pensamentos, e a nossa fala também, quando a gente convive com gente assim. Porque normalmente, ou infelizmente, a gente acaba se tornando igual. Tá? Então, assim, ó, para te blindar desse tipo de coisa, é primeiro tu ter consciência que isso não faz parte da tua vida, que isso é da outra pessoa. Primeiro, isso é da outra pessoa. Tu ter um momento para ti no teu dia, para te parar, meditar, orar. Depende, cada pessoa vai agir de uma forma. Tem pessoas que preferem meditar, tem pessoas que preferem orar. Eu sempre recomendo que no final do dia as pessoas elas têm um caderninho, né? Eu tenho dois tipos de caderno, tá, gente? O caderno do desaforo, o caderno da gratidão e do elogio, tá? Então, no caderno do desaforo, o que eu faço? Eu escrevo tudo aquilo que me incomodou durante o dia. No final, eu coloco assim, ó, isso não me pertence. Tá? Isso não me pertence. E rasgo, queimo, jogo fora. Eu não deixo guardado. Esse do desaforo eu não deixo guardado, tá? Eu não guardo, eu jogo fora, eu queimo. Normalmente eu queimo. E o do elogio e da gratidão, eu faço o seguinte: eu paro e penso assim, ó, por que eu sou grata hoje? O que eu posso agradecer? O que houve hoje? Qual foi a pequena vitória que eu tive hoje?
por exemplo, eu tive uma vitória de não deixar aquela pessoa me contaminar com a narrativa dela, entendeu? Eu consegui não me sentir inferiorizada por aquela pessoa, apesar de ela ser meu chefe, ela ser meu companheiro, eu não consegui não me sentir inferiorizada, né? Então, põe lá pelo que tu é grata, né? Ou qual foi a tua pequena vitória. Faz uma oração de gratidão. Olha, não sei nem se a gente tem como compartilhar. Eu tenho separadinho algumas afirmações positivas, né? Que dá para o pessoal utilizar. Eu posso te mandar, se quiser mandar para elas. Pessoal, eu não falei, mas ela tem um grupo lá no Lá Vem Palestra. Eu vou deixar o link para vocês, vou mandar aí no WhatsApp. E aí depois você pode colocar lá, Cris, tá? E é importante assim a gente ter essas coisas, né? E é claro que assim, eu sempre digo, não leve para o coração. Não, às vezes a gente está no trabalho e um cliente, um exemplo, né? Quem lida com o público. Eu vi que tinha uma menina aqui que chegou um cliente, provavelmente tem uma loja, ou deve atender o público. Muitas vezes o cliente liga para a gente reclamando de um produto e nos ofende, né? Gente, ele está reclamando do produto, ele não está reclamando de você, né? Então, você tem que se colocar naquele lugar, eu sempre digo lugar de amor, né? Que não é porque o outro está me entregando a raiva, o ódio dele, o desprezo dele, que eu tenho que entregar a mesma coisa. E eu sei, Ana, que não é fácil, tá? Não é fácil. Gente, eu vivi um relacionamento abusivo por 7 anos, né? Assim, ó, demorei muito tempo para perceber que eu estava num relacionamento abusivo, né? De a pessoa dizer para mim constantemente que eu não servia para nada, que eu era isso, e eu acreditei naquilo, né? Eu cheguei a acreditar que eu realmente não servia para nada, que eu era uma incompetente. Sabe quando é que eu percebi que eu não era nada daquilo que a pessoa me falava? Quando eu decidi me separar e a empresa que nós tínhamos, que ficou para ele teve que fechar as portas, porque sem mim a empresa não andava. Né? Então, eu disse, só um pouquinho, mas não era eu que era incompetente, não era eu. E eu comecei a pensar. Então, assim, ó, claro que tu não precisa chegar a um extremo desses, né? Mas a pessoa está te falando algo ali, tu sabe que aquilo ali não é teu, não te pertence, que tu não é assim, joga lá no caderno de desaforo, fala tudo que tu tem para dizer para a pessoa, tá? Tudo, 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 chama ela de tudo que tu quiser, mas joga fora, porque isso não te pertence. Não fica remoendo, não fica guardando, porque isso só vai criar mais narrativa tóxica na tua vida. Legal. Bom, no caso, por exemplo, quando no formulário eu recebi algumas informações, algumas perguntas, e aí eu queria falar com você sobre quando envolve filhos, que é uma questão bem complicada para os pais, né? E às vezes eles podem ser meio abusivos, né? Sei lá, e fica nesse dilema de narrativas tóxicas mesmo, que eles transferem, né, para os filhos. Eu queria saber como que podemos lidar com isso, né? Gente, primeiro assim, ó, depende da idade, tá? Porque assim, o que a gente fala? Até os 4 anos de idade, a criança está sendo formada. Então, ela é uma esponja, tudo que tu disser perto dela, ela vai assimilar como sendo verdade. E detalhe, isso é uma coisa muito importante. Narrativas, elas funcionam da seguinte forma. Eu e a Ana, a gente pode viver no mesmo ambiente, tá? Passar pela mesma situação. E a Ana vai ter uma narrativa completamente diferente da minha. Ela pode ter uma narrativa de poder e eu posso ter uma narrativa tóxica. Tá? Vou dar um exemplo para vocês de filhos, que eu acho que é uma história que eu acho linda. Tá? 2 filhos, 2 meninos, irmãos gêmeos, tá? Eles tiveram uma situação na vida deles, que foi o falecimento da mãe, e foram criados pelo pai. E o pai se tornou alcoólatra. Né? Então, esse pai, ele batia, ele xingava, ele dizia que os filhos não prestavam, que os filhos eram burros, eram incompetentes, e essas crianças elas foram separadas. Um foi botado num lugar, num lar, e o outro em outro lar, completamente diferente. Tá? Anos mais tarde, esses 2 irmãos foram juntados. Eles uniram esses 2 irmãos novamente. Um tinha se tornado alcoólatra
dependente químico, tinha palavras de, né, não sabia falar uma palavra positiva, era tudo coisas negativas, e o outro tinha se tornado um médico, né, muito bem sucedido, uma família extremamente bem estruturada. E quando questionaram eles por quê, aquele que era médico, a que ele devia o sucesso dele, né? Ele dizia que ele devia o sucesso dele ao pai, né, que era um alcoólatra, um fracassado, e ele decidiu não ser igual ao pai. E o outro, que era alcoólatra, fracassado, disse que ele era alcoólatra, fracassado por causa do pai, porque é assim que ele foi, que ele viu o pai. Então, assim, duas pessoas na mesma família podem ter narrativas completamente diferentes para uma situação. A gente tem que entender que os jovens hoje, eles estão vindo de um mundo completamente diferente do nosso, né? Com internet, com o comparativo, as meninas, principalmente, está sendo um problema, porque elas têm um comparativo na internet fora da realidade. Então, a gente precisa entender que quando uma criança ou um jovem começa a falar ou se comportar de forma negativa, a gente tem que se preencher o máximo de amor e compreensão, trazer essa pessoa para o nosso lado e mostrar para ela que aquele comportamento, que aquela fala não é a mais adequada e mostrar como é que ela pode. Gente, assim, ó, quando eu falo mostrar, não é criticar, porque a crítica, a autocrítica também é uma narrativa tóxica, né? Então, às vezes, a gente vive se criticando, por quê? Porque lá na infância nós fomos criticados, né? Daí, na adolescência, a gente começa a competir com outras crianças, com outros jovens, e a gente quer fazer parte de um grupo. Qual é o grupo que nós fazemos parte? Aquele que nos aceita. Ela não é assim. Não é o grupo que... Eu vou dar um exemplo da minha vida pessoal, tá? Posso? Quando eu era Pode. jovem, gente, eu moro numa cidade do interior hoje, tá? Fazem 20, eu fiquei viúva aos 32 anos, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem. Eu fiquei viúva aos 32 anos com 3 filhos. E eu vim morar nessa cidade, mas eu era natural de Porto Alegre, né? A minha vida toda lá. E eu fui criada na periferia, né? Aonde tinha o quê? Droga, prostituição, né? Tinha de tudo um pouco, né? Gente que não queria trabalhar, tinha de tudo um pouco. E eu, desde muito nova, eu percebi que aquela não era a vida que eu queria ter, que eu queria estudar, que eu queria trabalhar e eu queria ter uma formação. Então, essa era a minha narrativa. Eu não nasci para viver nesse mundo. Eu não nasci para viver nesse mundo. O que as pessoas que conviviam comigo achavam de mim? Que eu era arrogante, que eu era petulante, que eu queria aparecer, que eu queria ser o que eu não era, né? Era isso que eu escutava, né? As pessoas me dizerem: ah, tu é petulante, tu é arrogante, tu acha que tu é boa demais, tu acha que tu é boa demais para morar aqui, esse tipo de coisa. Gente, beleza. Que nem eu disse lá no início, isso era a opinião das pessoas, isso é o que elas tinham. No mundo delas, elas só enxergavam aquele mundinho delas ali. Então, elas achavam que sair dali seria petulância e arrogância. Eu já achava que sair dali era glória, né? Eu achava que era glória. Então, assim, ó, cada um vai ter o seu olhar para a vida, e conforme a gente olha para a vida, a gente vai criar uma narrativa. Se eu tivesse acreditado naquelas pessoas que eu era arrogante, que eu era petulante, que eu estava querendo viver uma vida que não era a minha, eu ainda estava lá na periferia. Entendeu agora? Eu ainda estaria lá, porque eu ia acreditar no meu meio. O meu meio estava me dizendo que eu não podia fazer uma faculdade, que eu não podia ter uma vida melhor, porque todo mundo que vivia lá tinha essa vida, não estudava, não tinham bons empregos, né? Então, essa era a narrativa deles. E eu simplesmente decidi. Claro que isso foi uma coisa inconsciente, tá, Ana? Eu não sabia, nem sabia que existia narrativa tóxica e nem sabia que eu vivia num ambiente tóxico, porque aquela era a minha realidade, né? Eu só fui perceber o quanto isso era tóxico quando eu saí daquele ambiente, que eu comecei a trabalhar fora, que eu comecei a conviver com outras pessoas e eu percebi que aquele ambiente era tóxico para mim. E a mesma coisa acontece com os nossos jovens, tá? Às vezes eles estão lá no ensino médio, no ensino fundamental,
e eles querem ser aceitos, eu tive uma situação com meu filho do mais novo. Nós vivemos numa cidade do interior, então, assim, aqui todo mundo tem vamos dizer assim, um padrão de vida até alto, né? Só que a cidade começou a crescer e começou a vir gente de tudo que era lugar também, assim como a gente veio de Porto Alegre, né? E ele começou a se relacionar com pessoas que em Porto Alegre seriam da periferia. Aqui não, porque está todo mundo misturado com a cidade do interior. E eu comecei a notar que a fala dele não condizia com o meio que a gente estava vivendo. E eu dizia para ele, filho, a forma como tu está falando não é a forma como eu te eduquei. Né? Aí, às vezes, ele dizia para mim, mãe, não esquenta, velho. Eu dizia, né, velho, não esquenta, velho. Né? Quando eu estiver no meio das pessoas que falam diferente, eu vou falar diferente. Eu disse, não, senhor. Tu está tão acostumado a falar dessa forma que quando tu tiver com outras pessoas, tu vai falar dessa mesma forma, porque a gente se acostuma com o ruim também. Assim como a gente se acostuma com a boa vida, se acostuma com o bom ambiente, a gente também se acostuma com a fala e com o ambiente tóxico. Esse que é o problema. Esse é o maior problema, a gente se acostuma com o ruim também. Foi muito legal o que você falou. E só tira o microfone, senão a gente vai ficar com eco aqui. Nossa, imensa gratidão para você, Cris, de ter vindo aqui nos orientar, né, sobre narrativas tóxicas. É um tema que eu até nunca escutei, não sei vocês, né, gente? E eu sou geminiana, né, gente? Geminiana tem vários diálogos internos. Aí eu costumo falar assim, que eu faço a pessoa e eu ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente discute e volta para casa, mas como você é burra, porque você não falou isso, isso e aquilo, né? O geminiano tem muito essa questão de comunicação interna. Para quem acredita em signo, né? Eu tenho gêmeos em todos os planetas, então eu acredito que sou bem geminiana, né? E realmente, eu acredito também das narrativas tóxicas sobre a inveja, né? A inveja, as pessoas, elas é uma sombra nossa, né? Que muitas pessoas elas não querem olhar para isso, né? Então, às vezes, as redes sociais, né, mostra para gente que o mundo do outro é melhor do que o nosso, né? A grama dele está mais, né? E acho que a gente acaba criando, sim, essa narrativa, e foi muito legal essa técnica, principalmente financeira, né? De colocar a nota, né? E ficar aquilo lá, gente, não pode trocar. Não pode trocar. Ah, não vou pagar uma conta. Não, deixa lá. Que eu acho que o universo sempre conspira ao nosso favor. Eu vou ver aqui no chat, acredito que eu queria que você falasse sobre a sua mentoria, que vai ser agora dia 16, né? Vão ser 2 dias. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre ela, né, mentoria. Gente, assim, ó, no dia 16 e 17, né, eu vou fazer o workshop reescrevendo a sua história, né? Daí, claro que vai ser um pouquinho diferente do que a gente está falando, que aqui a gente está tendo mais um bate-papo, daí a gente vai aprofundar bastante nas narrativas, eu vou explicar para vocês exatamente o que é uma narrativa, vou mostrar para vocês tudo que aconteceu na minha vida, porque, vou dar um exemplo, tá, Ana? Eu tive uma narrativa durante muito tempo de culpa, né? E também tinha uma narrativa de muito tempo. Por que eu me sentia culpada? Porque eu me mudei para o interior para cuidar dos meus filhos, porque eu fiquei viúva com 3 crianças, né? E eu vim para cá para cuidar dos meus filhos. Só que quando eu cheguei aqui, gente, eu trabalhava às vezes 36 horas e eu não cuidava dos meus filhos, né? E eu comecei a me culpar por isso. Então, assim, eu tinha uma narrativa de culpa muito grande. Então, lá, durante o workshop, eu vou falar para vocês, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, que é uma história, assim, eu sempre digo, uma história de bastante superação. Eu vivi muitas situações da minha vida que eu consegui superar, e foi por causa dessas situações que eu percebi que eu tinha várias narrativas tóxicas, que vieram desde a minha infância, né? Lá um diálogo interno dos meus pais. Então, lá no workshop, a gente vai reescrever a história de vocês. Vocês vão me passar qual é o problema. Vai ser um workshop, vai estar num local fechado. Nós vamos fazer uma aula fechada, tá? Ninguém vai ter acesso a não ser vocês, então ninguém vai ver as nossas conversas, tá? É deixar isso bem claro, ninguém vai ver as nossas conversas. E lá eu vou ajudar cada pessoa que estiver participando, que quiser, é claro, expor a sua situação,
eu vou ajudar as pessoas a quebrar as suas narrativas. Às vezes, Ana, quando eu faço uma palestra ou quando eu falo sobre as narrativas, a pessoa já pensa, caramba, eu tenho essa narrativa, né? E eu já quebro na hora. Até eu te perguntar, Ana, tem alguma narrativa que tu acha que tu tenha? Ah, eu tenho várias. Uma só, uma, vamos quebrar ela agora. Sobre escassez, principalmente. Olha, Cris, eu posso ter dinheiro no banco, eu começa a vir o aluguel, gente, começa a dar até batedeira no meu coração, mesmo tendo dinheiro lá na conta, sabe? Então, é uma das narrativas que eu tenho, por mais que eu sou hipnoterapeuta, trabalho isso, mas, cara, fica ali. Ó, quantas vezes tu escutou o teu pai e a tua mãe dizerem que dinheiro não dá em árvore? Na verdade, os meus pais, eles são meio assim, eles não sei como eles não viraram hippie, né? Mas assim, eles não gostam de dinheiro, não gostam, né? A minha mãe, ela é totalmente antimaterial, entendeu? Ela só gosta de cuidar dos animais, como eu gosto de, ela fala assim, você cuida das pessoas, eu cuido de animais. E o meu pai, ele teve uma questão financeira muito complicada. Ele morreu jovem por conta disso, né? Ele acabou com a vida dele, assim, sabe, num desgaste sentimental, de esse pensamento de escassez, né? E ele acabou ficando doente, né? Porque aí acaba as doenças psicossomáticas, né? No caso, deu diabetes nele, ele não cuidou e tal. E A assim, tua narrativa não é de escassez, tá? por fim, ele acabou morrendo com 36 anos. Viu? A Entende? tua narrativa não é de escassez, a tua narrativa Endividado, tá? Foi endividado. viu? Tua narrativa é de merecimento, viu, Ana? Ah, é? É de merecimento, assim, ó. Se a minha mãe, né? Se a minha mãe não dá bola para dinheiro, para que eu vou dar bola para dinheiro? Se o meu pai morreu por causa do dinheiro, gente, por que eu vou ter dinheiro? Dinheiro mata, entendeu? Dinheiro mata. Porque, mas Cristiane, meu pai morreu pela falta do dinheiro. Dinheiro mata. Porque se ele não tivesse que ficar correndo atrás de dinheiro, talvez ele tivesse vivo hoje, Sim, né? é verdade. Então, eu me coloco naquele lugar assim, ó, de se o meu pai e a minha mãe não foram. E prosperidade tem muito a ver com o pai, tá? Então, assim, se o meu pai não foi uma pessoa próspera, eu estou honrando ele não sendo uma pessoa próspera. E Estou eu, e honrando eu o meu acho, sabe, Cris, agora você falando, até a batedeira no coração, a hora que mesmo tendo dinheiro para pagar o aluguel, alguma conta, eu acho que tem relação assim, agora eu vou morrer, né? Tipo assim, eu vou morrer, né? sim. Eu tenho que pagar alguma conta, eu vou ter que morrer. Eu acho que é esse mesmo sentimento que eu tenho. Ó, o que tu tem que começar a fazer, Ana, daí é uma coisa comportamental, tá? Uhum. O aluguel vence dia 20. Dia 5 tu tem dinheiro, já paga o aluguel, tá? Começa a pagar tudo antecipado. Gente, uma coisa que eu vou dar um conselho para vocês. Não deixe para pagar as contas no dia que ela vence. Nunca. Ana, tu já ouviu alguém falar assim para ti que aluguel é um dinheiro jogado fora? Sim, muitas. E eu também acho. Não é. Não é um dinheiro jogado E se fora. não tiver dinheiro? Não é um dinheiro jogado fora. Eu vou explicar para vocês por que aluguel não é dinheiro jogado fora. Tu está dando dinheiro para alguém que está te dando um teto. Então, eu moro de aluguel, tá? Eu estou aqui na cidade há 20 anos e eu moro de aluguel. E as pessoas me diziam muito isso. Nossa, mas tu jogou dinheiro fora, olha quantos milhões. Eu disse, gente, talvez, né? Eu moro no centro, eu moro num bairro bom. Talvez se eu fosse comprar uma casa, eu não poderia morar onde eu moro, né? Então, eu pago o preço para morar onde eu moro. Eu pago esse preço. E quando eu vou pagar meu aluguel, eu fico muito feliz que eu estou pagando aluguel, entendeu? Eu dou graças a Deus que a pessoa que é dona dessa casa, ela disponibilizou a casa dela para mim ter o meu lar. Ela tem a casa e eu fiz dessa casa o lar, entendeu? Eu também penso, eu tento, né?
Mas ainda, eu acho que eu vou participar, sim, viu, gente? Quem for participar, fale para elas qual o valor. A Silvana perguntou, eu vi que a Silvana perguntou assim, tá aí quando não tem dinheiro. Quando não tem dinheiro. Daí depois que a gente terminar aqui, que a gente vai responder as perguntas dela. Não, mas pode responder. Quem mandou no chat, a gente. Não, mas ela não chegou a mandar no chat. Eu vi que ela falou, ela abriu o áudio e saiu. Não, dinheiro. Foi porque. Boa noite. Boa noite. Foi porque você falou que pague antes as contas. E se a gente não tiver dinheiro? Não, beleza, assim, ó, se tu tiver dinheiro só no dia que vai vencer, beleza. Mas o que acontece? Tem muita gente que recebe antes de vencer as contas e ela não paga, que é para ela ficar segurando o dinheiro mais tempo. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar nada. Eu prefiro, chegou no início do mês, que eu recebi os valores que eu tenho para receber, eu já pago todas as contas. Por quê? Porque assim eu sei quanto que sobra para mim fazer outras coisas e investir. Gente, assim, ó, uma coisa sobre investir. Sempre separa, nem que seja R$ 10 para te investir em ti. Comprar um brinquinho, uma maquiagem, qualquer coisa, tá? Sempre pega um dinheirinho lá e guarda para investir. Ah, Cris, mas se tu... Eu vou ensinar uma técnica, porque como o workshop vai falar sobre prosperidade e relacionamento, eu vou ensinar uma técnica para vocês aprenderem a ter dinheiro para aquilo que vocês querem, tá? A terem dinheiro para viajar, para passear, vou ensinar várias coisas, tá? Fiquem bem tranquilos com relação a isso. Ana, e vou dar, quem participar do workshop, tá? Que é, gente, assim, ó, é muito... Eu só fiz isso por causa para a Ana, tá? Esse workshop eu poderia vender ele tranquilamente por R$ 1.000, R$ 2.000, tá? Tranquilamente, porque o que eu vou entregar lá é muito, muito, muito fera, assim, uma coisa, para não dizer outra palavra. Para não dizer outra palavra, tá? Gente, a live dela no workshop separada é R$ 100. São R$ 100, né? Então, você imagina, né, uma mentoria de 2 dias. Vocês vão ficar surpresos pelo valor. Para quem está aqui, vamos botar assim, né? Para quem está aqui, vai custar R$19,90. R$19,90. E detalhe, né? Depois que as pessoas se inscreverem, a gente vai mandar um questionário, tá? E vocês vão poder trazer mais uma pessoa. Oi, a Silvana botou. Oi, isso mesmo, Silvana. Uau! É para mudar. O povo perdeu quem não veio, hein, gente? Falei que ia ter presente. Tá? E assim, ó, e quem participar do workshop, eu vou dar eu chamo de devocional, não sei como é que vocês vão chamar, tá? Pode chamar de e-book, planner, qualquer coisa. Eu vou dar um devocional para vocês de prosperidade. Só o nome, ó, que eu achei que ficar até arrepiada, só o nome já é maravilhoso. Deus quer que você prospere, 40 dias para você sair do deserto da escassez e prosperar. Tá? Prosperar com Deus. Deus. Tá? Então, quem participar desse workshop, além de tudo que eu vou entregar lá, eu vou dar de presente. Gente, eu vou dar de presente. Pode chamar amigas, hein, gente? Lembrando que para quem assistir depois, não vai valer, tá, gente? Mas é só para quem está aqui mesmo, né? E quem participar do workshop vai ganhar esses presentes aí, tá? Eu vou porque um outro presente, ó, vou dar mais um. A live dela do workshop, que custa R$ 99,90, vou dar para quem estiver aqui, entende? Então, eu vou pegar o nome, né? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou enviar um formulário e vocês vão preencher o que vocês acharam da live, né? Que isso é importante para a Cris. E preenchendo aquilo, você já automaticamente já ganha a live dela. Aí você já ganha a íntegra das narrativas tóxicas e ainda vai participar do evento aí por R$19, tá? São 2 dias, né? 16, 17, qual o horário? Vai ser às 19 horas. Daí vocês vão ter um linkzinho, vocês vão entrar lá no dia, né?
e a gente vai fazer. Gente, assim, ó, lá vai ser como está aqui, só que a diferença é que a gente vai poder interagir durante todo o período lá, vai estar conversando, eu vou contar a história da minha vida e vocês vão ver que toda a história da minha vida se conecta com narrativas tóxicas e depois narrativas de poder, tá? Então, vocês vão ver que tem todo esse processo aí. A Silvana perguntou quanto é que paga. R$19,90 vai custar o workshop, tá, Silvana? Gente, estou dando, Silvânia. Estou dando, né? Não tô nem, eu nem digo que estou cobrando, estou dando. Porque, assim, na verdade, existe uma troca, né? No universo tudo tem que ter troca, gente. Às vezes eu faço evento aqui que eu cobro R$9, né? É só para ter essa troca, né? Para que também vocês sintam próspero. Nossa, eu paguei, não fiz nada de graça, né? E R$19, gente, vai ser R$9 cada dia, né? Então, acho que todo mundo pode fazer. A Priscila da 19, o quê? Deixa eu ver. É das 19 até que horas? Priscila, assim, ó, normalmente, como é um workshop, tá? Normalmente dura em torno de 3 horas, tá? Eu não deixo passar mais de 3 horas, porque senão fica muito cansativo, tá? Então, assim, ó, no máximo 3 horas. Então, no máximo, às 22 horas eu libero vocês, gente. Ok. 22 horas no máximo. Mas normalmente até as 21h30 já estou liberando o pessoal, tá? Porque, a não ser que tenha muita gente, muita pergunta. Porque, gente, outra coisa bem importante, tá? Esse local que a gente vai fazer é para o Google Meet. Então, vai ter no máximo 100 vagas, tá? No máximo 100 vagas. Então, realmente, quando a Ana colocar para vocês lá, já se inscrevem, porque realmente eu não tenho como ter muita gente, tá? Porque senão eu não consigo atender todo mundo também, né? Ó, pessoal, eu vou enviar para vocês pelo Lattes, tá? O robozinho está enviando, pode ser que demore um pouquinho, mas está enviando. Eu estou enviando o workshop também, com cupom de desconto, então de 198 vai sair 9,90 também. E aí você vai ver a narrativas tóxicas, né, da Cris, e os outros mais 6 especialistas dentro do workshop. Então, aproveite para que quando a gente chame aqui, vocês participem do Tirando Dúvidas, né? E aproveite essa mentoria aqui, porque é o momento de tirar dúvidas, né? Eu estou enviando para vocês agora do workshop. Quem já comprou, fique tranquilo. Não precisa comprar novamente do workshop, porque o workshop já está acontecendo há um tempo. E o da Cris, né? Que é a mentoria de 2 dias. Esse também vou enviar para vocês, pode ficar tranquilos, tá? Eu vou finalizar, né, para que a gente abra para os nossos convidados aqui que vieram, que vocês não estão acompanhando, porque estão vendo depois, né, da nossa TV, tirando dúvidas, né, nossa primeira programação. E eu agradeço a todos vocês que participaram. Dúvidas? A Cris sempre vai ter produto aqui, gente. Dá uma olhadinha lá nos produtos. A gente sempre vai divulgar. A Cris é a nossa especialista da plataforma e está aqui para nos ajudar, né? Como vocês sabem, eu também utilizo das informações, né, de cada especialista. Então, estou aprendendo muito com todos, né, inclusive com a Cris. E eu vou abrir agora para as perguntas. Então, bora lá. Então, vou encerrar. Gratidão, Cris, quer falar um encerramento. E fiquem quem está aqui, que vai ser aberto para as perguntas com a especialista. Mas agora eu vou encerrar e eu peço para a Cris encerrar. Gente, assim, ó, queria agradecer a presença de cada uma de vocês, agradecer a Ana, né? Eu espero, sinceramente, assim, contribuir com a vida de vocês, porque eu acho que o principal objetivo, tanto da Ana quanto o meu, é a gente contribuir com a vida das pessoas, né? Para que elas tenham uma vida melhor, uma vida mais plena. E eu tenho certeza que o Lá Vem Palestra ele só vai crescer, tá? Vai crescer e vai ter cada vez mais profissionais maravilhosos trazendo conteúdo realmente de valor para vocês, tá? Eu já estou nesse caminhar há muitos anos, mas no online é muito difícil. Eu não trabalhava no online, eu tinha uma presença muito forte no presencial, e hoje eu venho buscando trabalhar no online,
Então, Ana, gratidão, né, por tu abrir esse espaço para a gente como profissional, e eu tenho certeza assim, que cada vez mais vai vir mais profissionais para trazer mais valor ainda para o Lavem Palestra. Então, gratidão mesmo de coração. Imagina, eu que agradeço a todos vocês, esses especialistas e vocês da comunidade que faz o Lavem Palestra existir, né, gente? Gratidão, assistam a TV, gente, tem documentários aqui muito fantásticos de expansão da consciência, tem entrevistas como essa com especialistas. Então, aqui o nosso canal é só para desenvolvimento humano, não vai ter musiquinha do TikTok, não vai ter nada. Mas aqui a gente está num ambiente, como ela falou, um ambiente sem narrativas tóxicas, só para a gente se desenvolver e expandir a nossa consciência, né? Gratidão a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau.